Então, pessoal, pessoas que querem aprender a fazer uma tabela. Eu vou ensinar para vocês como fazer uma tabela. Já fiz algumas coisas aqui que eu creio que vocês já sabem, vocês devem saber. Não é possível que vocês não saibam. Eu vou mostrar aqui. Eu tenho um método aqui que me retorna uma array list de clientes que estão armazenados nesse txt aqui, ó. Eu coloquei, isso aqui eu peguei de um outro projeto que eu tenho e coloquei o método aqui para facilitar, para mim poder usar o projeto separado. Eu tentei fazer antes com o outro projeto, só que deu bagunça e então resolvi fazer a parte. E para a gente fazer uma tabela usando o JFrame, a gente tem que nossa classe está estendida ao JFrame para o Java entender que aquilo é uma janela. A gente tem que ter o atributo da JTable do JFrame, que é a JTable. Aí eu criei com o nome tabela JTable. E a gente precisa de um JScrollPanel, que é o scroll do JFrame. A gente precisa dele para a gente colocar a tabela dentro dele e a gente poder fazer isso, ó, com o scroll do mouse e visualizar todos os dados que excedem o tamanho da janela. A gente precisa de um array com o nome dos índices da tabela, ou seja, minha tabela vai ter 4 colunas e elas vão receber esses nomes nessa devida ordem. Mais na frente a gente vai usar esse array, a gente vai passar ele no construtor da JTable e esse array deve ser do tipo string. E aqui a gente tem um atributo que vai armazenar nossos clientes em uma array list. E aqui a gente tem nosso construtor padrãozinho, onde a gente define todas as propriedades da janela e adiciona itens a ela, adiciona componentes a ela. Aqui eu já fiz minhas definições, tamanho, título da tabela, o que vai acontecer quando eu fechar a janela. Ela vai fechar o sistema. E aqui meu layout vai ser um flow, como a gente só vai colocar a tabela, ele serve. E eu não vou poder redimensionar a minha tabela. Isso são coisas que vocês podem fazer à vontade aí, do jeito que vocês entenderem, do jeito que vocês quererem. Aqui eu inicio minha variável cliente, agora ela já está com os dados, porque eu usei o método buscar cliente, que retorna um array list do tipo cliente. E agora esses dados estão armazenados no meu cliente. A gente vai aqui iniciar nossa JTable, tabela, recebe new JTable. E aqui temos os construtores. Ele pede um vetor com o nome das colunas e o vetor com os dados. A gente vai optar por passar uma matriz e o array com o nome das colunas. Aqui a gente vai usar o nosso método, que a gente ainda vai implementar ele aqui, que é o método que converte um array em matriz. Porque ele pede aqui uma matriz. A matriz nada mais é do que um array multidimensional, onde você armazena um array dentro do outro, dados dentro de um array dentro do outro. E aqui a gente vai passar esse método, já que ele retorna uma matriz. A gente vai colocar o toMatriz. Aqui a gente vai passar clientes e aqui é a quantidade de colunas que nossa matriz vai ter, nossa quantidade de dados que cada posição da matriz vai armazenar. A gente vai, para ficar um negócio bem dinâmico, a gente vai passar o length do nosso array. Esse length aqui ele retorna o tamanho do array. E aqui a gente vai passar os nomes. Aí colocar aqui. Pronto, a gente já tem nossa JTable feita. Agora a gente vai iniciar nosso scroll, que se chama scroll tabela, recebe new JScrollPanel e passar nossa tabela aqui dentro, ou seja, nosso JPanel agora tem a tabela. E por que a gente tem que usar o JScroll? Além dele permitir visualizar a tabela com muitos dados usando o scroll do mouse, ela é quem coloca os índices
é que vai mostrar lá o nome de nossas colunas da nossa tabela. Pronto, agora a gente só vai adicionar o nosso scroll à nossa janela. Agora a gente precisa implementar o método que converte a array em matriz. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar de um for. Esse for ele vai até o nosso cliente, até o nosso buscar cliente, até o cliente, até clientes.size, que é o tamanho da nossa array. E aqui a gente tem uma matriz local, um atributo dados matriz local, ou seja, quando esse método executar ele vai ser destruído e a gente vai retornar ele aqui embaixo para o nosso JTable conseguir pegar, né? Isso aqui está diferente do que eu fiz no outro projeto, mas fica bem melhor. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que criar uma array temporário para a gente armazenar nosso cliente. String cliente recebe new string com o tamanho 4. Vocês podem fazer o seguinte: cliente, para ficar um negócio mais dinâmico, cliente.c.get ou cliente.get, aí ele vai retornar o primeiro cliente da posição i ponto size. Opa, daí ignora essa parte. Tamanho 4. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai alimentar esse array cliente 0, zero, 1, 2, 3. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo aqui. Recebe. Agora a gente vai pegar os dados da nossa array list. Clientes.get getI.getNome. Pessoal, aqui para vocês entenderem, isso aqui são conceitos, aplico muitos conceitos de orientação a objetos. Vocês têm que entender isso, senão isso aqui vai ser praticamente inglês para vocês. Recebe clientes. E ponto getIdade. Aqui, como vocês podem ver, está dando erro. Tipos incompatíveis. Isso porque a gente está tentando passar um int para uma posição do tipo string do nosso array. A gente vai ter que fazer o seguinte: string value of e passar isso aqui para dentro. Esse método estático da classe string ele faz conversões de outros valores para o tipo string. E aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. E aqui a gente vai pegar nossos dados matriz, posição i, recebe
cliente. Pronto. E aqui ele vai retornar. Pronto, aqui já está. Ele já pegou todos os dados da nossa cliente.size e incluiu na nossa matriz, na nossa dados matriz. E aqui vai retornar abaixo. Eu creio que isso seja suficiente. Vamos, eu não lembro se falta mais alguma parte. Vamos executar. Aqui embaixo eu criei o public static void main para ele executar, para ele criar nossa janela aqui na própria classe. Shift F, pronto. Vamos executar. E aqui vocês podem ver, ó. Pronto. É o seguinte, ó. Se eu adicionar aqui scroll tabela para vocês só verem o que acontece se a gente não usar o scroll, só para vocês terem noção, ó. Todos os dados que estão para baixo disso ficam ocultos. Então por isso que tem que usar o jscroll. Vamos executar aqui, ó. Pronto, aqui temos o nosso scroll e o nome das colunas, ó. Fica bem, muito bonitinho. Como vocês podem ver, não é algo muito complicado. A parte mais complicada que tem aqui é a questão da conversão de matriz. Você tem que entender como funciona uma matriz para você entender o que eu fiz aqui. O foco aqui não é mostrar isso. Não é mostrar esse conceito, é mostrar como se faz a tabela. E com o que é preciso para você fazer uma tabela no JFrame. Isso aqui é uma coisa essencial, colocar seus dados em uma matriz. No meu caso, meus dados estão armazenados em uma array list. E eu ensinei para você como pegar esses dados e colocar em uma matriz. Aqui, ó, vocês podem ver que eu não criei nenhum atributo do tipo matriz, porque não há necessidade. O que há necessidade aqui, ó, eu fiz um método que retorna essa matriz com esses dados. Ele pede o array list e o tamanho de colunas que essa matriz vai ter. Ou seja, o tamanho que cada posição, a quantidade de dados que cada posição vai poder armazenar. E ela vai retornar isso aqui e eu já posso usar isso direto aqui no meu construtor. São coisas que o Java permite fazer. E você tem que saber disso porque são coisas bastante úteis que a gente usa no dia a dia da programação. E eu espero que você que viu esse vídeo aqui, você busque entender o que foi feito. O foco aqui é como criar uma tabela e eu mostrei isso. Essas outras coisas você tem que buscar entender. Não pegue o código pronto, busque entender como cada coisa funciona. Se você não sabe por que eu estendi aqui, o que é esse extend, busque saber. Você tem que saber por que eu usei isso. Você tem que saber por que eu usei o cliente aqui, ó. Aqui passei o tipo cliente aqui para o meu array list. Você tem que saber essas coisas, são coisas importantes. Praticamente fazer a tabela é apenas isso. Muito simples, muito simples. O vídeo termina por aqui, eu espero que você tenha gostado. Ficou um pouco longo, mas ficou bem explicadinho, tal. E dá um like aí no vídeo, se inscreve aí no nosso canal e ficamos por aqui.